Nós vemos aí nas últimas aulas a respeito do ministério do apóstolo Pedro e também da expansão do evangelho saindo da Judéia em direção a Samaria e a faixa de Gaza através do diácono Filipe. Grandes obras, grandes sinais, grandes realizações e muitas vidas se convertendo. Os apóstolos Pedro e João vão então até a região de Samaria para derramar através da imposição de mãos o Espírito Santo sobre todos que se converteram. Depois o apóstolo Pedro foi para Lida, e ali em Lida ele vai curar um homem chamado Enéas, que estava há muitos anos paralítico na cama. Agora nós vamos ver o apóstolo Pedro realizando mais um sinal maravilhoso em uma cidade estratégica, chamada Jope. Então veja aí no mapa, neste mapa estão todas as cidades que nós vamos estudar nas próximas aulas. Você vê aí Jerusalém, Jope, que fica no mar Mediterrâneo, fica na costa do mar Mediterrâneo, e também a cidade de Cesareia, mais ao norte, e mais ao norte ainda, a cidade de Antioquia. Hoje vamos nos dedicar a falar sobre duas cidades, Jope e Cesareia. Então Pedro, na cidade de Jope, vai realizar um milagre da ressurreição. Preste atenção no texto que nós vamos ler, Atos capítulo 9, versículos 36 a 43. Livro de Atos, capítulo 9, versículos 36 a 43. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-na para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos cresceram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Veja aí no mapa novamente a cidade de Jope. Jope é uma cidade portuária, onde hoje está a capital de Israel, chamada Tel Aviv. Ficava ali a 16 quilômetros da cidade de Lida, que era onde o apóstolo Pedro estava, e o chamaram para realizar um milagre, fazer alguma coisa, porque Dorcas, também chamada de Tabita, ela já estava morta. E esta cidade de Jope passou a ser uma colônia romana, ter um domínio mesmo romano, a partir do ano 6 depois de Cristo. Jope também é considerado o porto mais antigo do mundo, né? Mas isso aí a gente sabe que fica uma disputa eterna de qual é a cidade mais antiga, qual que é o porto mais antigo, mas sem dúvida uma coisa é certa: Jope é um dos portos mais antigos do mundo. Não à toa ser um lugar estratégico, bem na região central da Palestina, mas na costa mediterrânea, onde se localiza a cidade de Tel Aviv, uma cidade super moderna, cosmopolita, que é a capital da atual Israel, do Estado israelense. Maravilha! E o que é interessante nesta história é que Pedro, ele vai realizar um milagre na casa de uma mulher que era conhecida e respeitada por toda a comunidade de cristãos na cidade de Jope. A palavra Tabita, que é a palavra grega Dorcas, significa gazela. É interessante. E ela fazia roupas, ela tinha algumas atividades em que ela produzia para gerar os recursos para atender as viúvas, as pessoas que tinham necessidade na igreja em Jope. Era uma moça muito querida, e quem é querido é lembrado. Então, por ser lembrada, as pessoas foram buscar o apóstolo Pedro para que ela fosse ressuscitada, para que ela fosse justificada, porque era uma pessoa de boas obras, e aquele que tem boas obras, então recebe também o galardão
e também o milagre, o resultado, o fruto. Nós colhemos aquilo que nós semeamos. E nós vemos aqui uma mulher que tinha excelentes frutos e que a sua santidade garantiu pessoas que fossem defender a causa dela. Pedro rapidamente vai a esta cidade de Jope, estava em Lida, coisa de 14 quilômetros, então não foi uma longa caminhada. Talvez assim 3, 4 horas, Pedro chegou àquele local, então o corpo ainda não estava num estado terrível de putrefação, enfim, né, quando o corpo começa a ficar desgastado. E ele vai realizar um sinal incrível. E o interessante, Bispo G, é que ele vai praticar a mesma coisa que Jesus praticou e Eliseu também. Ele pede para todos saírem da sala. Né? Por que será? Será porque as pessoas poderiam comprometer o milagre? Qual seria o motivo, Bispo G? Eu interpreto que tenha vários motivos. Um, obviamente, desses, né, um ambiente de fé, um ambiente onde uma pessoa com posições até contrárias, ou alguém que possa criar, a gente não sabe quem é que anda com a gente, né? A realidade é essa. Então, ali naquele momento, comprometer ou até não entender, de repente ressuscita, é alguém crédulo, no fim cria uma polêmica, e eu acho que algumas situações, elas eram reservadas para aqueles que tinham realmente fé e que tinham entendimento, maturidade para poder viver alguns milagres, né? Eu acho que tem essa diferenciação. O próprio Jesus teve posicionamentos assim. Eu acho que isso é algo que deve ser realmente um padrão. Nós entendemos que participa daqueles que creem, daqueles que têm maturidade, daquele que quer, que vai acrescentar. Não aqueles que vão duvidar ou até falar mal depois ou contra, sei lá. Depois desse milagre, muitas pessoas vão se converter e o apóstolo Pedro se sente na necessidade de permanecer em Jope, ministrando essas pessoas. E ele vai ficar na casa de um homem chamado Simão também, né? O Xará. E o que acontece? Este Simão era curtidor. O que é o ofício de curtidor, Bispo Gil? O que o curtidor fazia? O curtidor era alguém que fazia, vamos dizer, coisas de couro. Então, o curtume é um local onde é tirada a pele do animal, e aí ele passa por uma série de banhos, de secagens, de hidratação, e também, óbvio, também de cor, porque prepara trabalho couro. Então, inclusive, era uma das, vamos dizer, profissões que os hebreus não eram muito chegados, né? Porque a pessoa lidava muito com corpos mortos. E a gente vê que esse preconceito cai por terra, porque ali, então, Pedro vai, faz esse sinal, entra e tem comunhão, quer dizer, muitas coisas que antes a religiosidade poderia impedir, elas estão caindo por terra diante daquilo que é o mover apostólico. Ou seja, as leis que eles praticavam naquela época, os judeus, diziam que, por exemplo, não poderia ficar próximo ao cadáver de um animal porque ficaria impuro. Impuro. Não é? Então, quem pratica, né, esse ofício está lidando com animais, está arrancando couro, é sangue, é não sei o que lá. Então, talvez ali já mostra aquilo que iria acontecer no futuro, do apóstolo Pedro derramar o Espírito Santo sobre os estrangeiros. Então, ali está sendo quebrado o preconceito. E esse Simão, a gente não sabe se ele era judeu ou não, provavelmente ele era judeu, mas já era um judeu um pouco mais liberal, né? Ele não era bem visto pelos judeus. Com certeza não deveria ser, né? O Simão demonstra que era alguém hebreu ou filho, né? Mas aquela época, né, e a própria região, uma região que poderia ter um pouco dessa mistura, né, de povos. Ele poderia não ser só filho somente de judeu também. Podia haver um mesclado, né? Porque o porto era um local onde tinha uma mistura muito grande de culturas, porque vinham pessoas de muitos lugares ali da África, da Europa, da Ásia, então eles se relacionavam comercialmente e a cultura ali também acabava se misturando. Então vamos dizer assim que o Simão era um judeu não tão judeu, né? Já com bastante influência pela sua profissão das culturas exteriores. Maravilha. E nós vamos ver exatamente no próximo bloco o derramar do Espírito Santo que vai acontecer nos estrangeiros, vai começar uma grande obra, ou seja, Jope vai se tornar a porta para conduzir o Evangelho aos estrangeiros. E em Jope nós veremos um mover novo,
o mover do Espírito Santo alcançando os estrangeiros. O porto mais antigo do mundo será a porta do derramar do Espírito Santo sobre todos aqueles que não são judeus. Ele foi o porto aonde Jonas chegou e foi enviado para falar para os estrangeiros a salvação. E ele se recusou a falar para os estrangeiros, né, para os assírios. Então a gente vê que tem tudo a ver, né, com esse momento também. Exatamente, 800 anos antes, Jonas foi enviado por Deus para pregar aos ninivitas, né, a capital dos assírios. Imagine, o povo assírio, que era um povo terrível, um povo violentíssimo, bárbaro. Mas Nínive se tornou depois uma referência para todo mundo antigo. Primeiro o alfabeto, em Nínive a primeira biblioteca. Então é impressionante, né, o que vai acontecer nessa cidade através de Jonas. E nós vamos comentar mais tarde sobre isso, Bispo G, porque Jonas também não foi como Pedro com toda alegria. Jonas foi resistente, foi duro de coração. Não é? Teve que ir. Né? Como judeu, imagina, a salvação alcançar os estrangeiros. Um mesmo sentimento continua 800 anos depois por muitos judeus. Depois do derramar do Espírito Santo, depois de 3 anos de ministério de Jesus, ainda muitos judeus resistentes à liberdade do Espírito Santo e à conversão ao cristianismo dos estrangeiros. Nós vamos ver isso quebrado em breve aí na cidade de Cesareia, após o apóstolo Pedro sair de Jope e levar este mover apostólico maravilhoso. Preste atenção neste texto. Como tudo vai começar? Através de um estrangeiro que vai ser visitado por Deus. Atos, capítulo 10, versículo 1 em diante. Livro de Atos, capítulo 10, versículos 1 a 8. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, este é Senhor. E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, na cidade de Cesareia, veja aí no mapa, fica ao norte da costa mediterrânea da Palestina. Na época era a capital romana da Palestina, residência do governador romano, o quartel-general romano na região da Palestina, e ficava a 50 quilômetros de Jope. Então não era tão perto não, era uma caminhada de mais de um dia, era distante. Agora, a cavalo, aí o processo, sem dúvida, era muito mais rápido. Então, preste bem atenção no estudo, porque tudo vai acontecer em 3 dias. Então, no primeiro dia, o que nós lemos? Que Cornélio, que era um centurião romano, ele vai receber a visita de um anjo que o ordena a buscar o apóstolo Pedro na cidade de Jope. Vamos por partes, Bispo G, porque Cornélio é uma figura muito interessante, é muito importante entender quem ele representa, porque ele é um estrangeiro, ele é um romano, mas ele é um romano diferenciado. Ele não era uma pessoa pobre, era uma pessoa rica, uma pessoa de posses, era uma pessoa de influência política, porque ele era responsável militar por parte do exército romano na região da Palestina e ainda por cima de um batalhão especial, porque a corte italiana era um batalhão de elite. Então era 10% de uma legião, ou seja, por volta de 600 soldados, mas 600 soldados muito melhor preparados, mais capacitados, mais experientes do que os demais. Então não era só um simples centurião, mas ele era um centurião responsável por 80 a 100 soldados de um batalhão especial de 600 soldados, que era a corte italiana.
E o centurião, ele era próspero, porque ele recebia 15 vezes mais do que o salário comum de um soldado. Fora toda a sua influência política, a autoridade que exercia. Um soldado, ele servia em média 20 a 25 anos, né? Nessa época 20 anos, depois vai passar a servir 25 anos. E a metade que sobrevivia, porque só metade normalmente sobrevivia dos soldados, né? Ganhava muito bem. Então imagine o salário de um centurião. Então ele tinha uma casa diferenciada, era respeitado por toda a comunidade judaica, até porque ele era a representação de Roma ali, e ainda de um soldado diferenciado. Agora, pergunto, Bispo G, de forma alguma Cornélio era um prosélito, né? O prosélito, ele era um estrangeiro que se converteu ao judaísmo. Isso. Ele não era prosélito. Não, de maneira nenhuma. Era um homem temente a Deus, até... Porque o que eu entendo de Cornélio é que ele, de uma certa forma, ele começou como que a abraçar a fé dos judeus, vendo a dedicação. Obviamente, ele era um homem bom, porque ele fazia esmolas, ele não era um homem que era voltado para si próprio. Então, alguém que pensava no próximo. Então, ele já tinha uma tendência. E pessoas que amam pessoas têm um vínculo maior com Deus, vamos dizer assim. Porque elas deixam de... Elas cumprem, né? Sem perceber, às vezes, esse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, esse referencial era um referencial muito importante. Mas ele não era um italiano, ele não era convertido ao judaísmo. Ele era um homem temente a Deus, e isso é muito importante, Dani, porque as pessoas muitas vezes acham que, de repente, a pessoa ela precisa professar uma religião para que ela seja alguém temente a Deus. E não é por aí. As pessoas, muitas vezes, elas aprendem com as suas famílias aquilo que é uma religião, mas existem pessoas que buscam a Deus verdadeiramente. Então é muito importante, por isso que nós temos que evangelizar. Porque existem muitas pessoas que hoje vivem uma religião, às vezes, diferente daquilo que nós professamos em Jesus Cristo, mas que aprenderam assim, mas que o coração é um coração sincero, em busca de Deus, em busca de Jesus, mas se não souber o caminho, nunca vai encontrá-lo. Tanto isso é um fato que Pedro tem aquela visão, a visão de que ele não deveria achar que aquilo que Jesus purifica é contaminado, já era a visão que ele teve quando estava comendo, né, da comida, de algo que Deus ia mostrar para ele um novo tempo. Porque, a despeito dele ser um gentil, a despeito dele professar uma outra religião, ele era alguém temente a Deus, verdadeiro, genuíno. E isso fez com que o Senhor desse uma visão para Pedro e também preparasse esse caminho junto com Simão para que eles pudessem levar o evangelho para os gentios. De alguma forma ele tinha uma prática até monoteísta, porque a prática romana era politeísta. E alguém entendia que tinha um ser maior, um Deus maior. Uma pessoa que já tinha comportamentos diferentes da religião imposta por Roma, enfim, daquilo que era a origem dele. Na verdade, a gente nem sabe qual que é a origem dele. E a realidade, Dani, também, é que ele como centurião, e quando ele foi enviado para ficar, porque o nível que ele tinha, o padrão de vida que ele tinha, obviamente é alguém que tinha muito conhecimento, e ele deve ter se informado a respeito da religião dos judeus, ele deve ter estudado a fundo, e esse estudo começou a mostrar a ele uma série de razões, entre aspas, da verdade que os judeus professavam, a despeito de não terem aceito a Jesus Cristo, alguns serem voltados, vamos dizer assim, para o legalismo e assim por diante, muitos judeus sinceros, até sacerdotes, como nós temos falado no livro de Atos, e obviamente gentios, que ao entenderem e conhecerem, quererem, desejarem no seu coração o único Deus, Deus começa a se manifestar. Eu não duvido também que ele tenha tido algum tipo de contato com o cristianismo, ouvir falar sobre. Ah, sem dúvida. Porque Filipe já estava pregando em Cesareia. Sem dúvida. Já estava ali, né, levando o evangelho e tudo mais. Então, de alguma forma, ele se tornou como que um simpatizante, alguém que, né... As esmolas, né, obviamente, alguém que já tinha esse, né, envolvimento, essa busca. E isso trouxe o quê? Chamou a atenção. É um despertar realmente incrível, né? Jesus falou em Mateus 10, versículo 6, para dar preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel,
e à medida que eles iriam seguir, pregai que está próximo o reino dos céus. Ou seja, ainda que a preferência era levar o evangelho diretamente ao judeu, porque também o judeu já tinha um conhecimento prévio daquilo que é o sentimento de Deus, as leis e assim por diante, não quer dizer que deveria deixar o estrangeiro de lado. Uhum. Então existe uma preferência tática, estratégica, mas que também agora o evangelho iria alcançar os estrangeiros, sem dúvida, aqueles que eram pagãos e assim por diante. E uma coisa curiosa, Bispo G, é a hora que o anjo ele aparece, porque a hora nona para os judeus seria para nós às 3 horas da tarde, Isso. que era o horário das orações que se faziam no templo, nas sinagogas, era o horário que se fazia o sacrifício da tarde no templo. E olha que impressionante, um horário de busca, um horário de súplica. E o anjo vai e visita Cornélio para lhe dar uma direção de um novo tempo. Então, no mínimo, ele já começou a estabelecer um padrão que é mais voltado para, vamos dizer, as verdades espirituais. Ele começou essa busca e a sinceridade dele fez com que o Senhor enviasse, desse essa visão. Sim. Que ele era um cristão, nós não podemos afirmar, porque Sim. se ele fosse um cristão e ele já tivesse conhecimento, ele saberia quem era Pedro. Mas o anjo vem e fala, ó, vou te mandar aí um homem chamado Simão, de sobrenome Pedro. E aí, tal. Então, ele mostra que vai alguém que ele não conhece. E quem fosse um cristão, naquela época, automaticamente saberia quem era Pedro, né? Não teria dúvida, até pela localidade que eles estavam. Então, ele, obviamente, já deveria ter ouvido do cristianismo e agora isso ia se manifestar de uma forma muito mais forte pela sinceridade. E olha, Dani, entrega. Tem muita gente que acha que é só ter fé. Fé sem obras é morta. Não adianta falar, me converti, espiritualizar muito, ter muito conhecimento da Bíblia. Eu tenho certeza que ele orava, que ele tinha conhecimento da Bíblia, buscou conhecer a Deus, mas o principal é que ele chega e fala, as suas esmolas têm chegado diante de Deus. Ele foi justificado pela obra. Pela obra. Maravilha. Então, nós temos que entender que a obra é algo muito importante. Nós não podemos ser simplesmente, vamos dizer assim, pessoas que ficam no éter, alguém que fica só espiritualizando e não contribuem com a igreja, com a obra, não se dedicam, não se comprometem com o mover apostólico. Nós temos que dar na nossa vida, esse é o nosso chamado. Muito bem, vamos ver agora como o apóstolo Pedro ele foi visitado para este encontro. Porque ele precisava ser preparado. Imagine, Cornélio recebeu a visita do anjo, 3 horas da tarde, envia às pressas os seus homens para buscar esse tal Pedro, mas será que Pedro estava preparado para ir até a casa de Cornélio, que era um homem pagão até então para eles, né, um estrangeiro, e os judeus não entravam na casa de estrangeiros? Ia ser uma coisa muito louca. Então é claro que Deus vai prepará-lo para isso. Então vamos ler Atos 10, versículo 9 a 16. Livro de Atos, capítulo 10, versículos 9 a 16. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então vamos lá, dia seguinte, Bispo G. Então é o segundo dia, falamos até agora o primeiro dia, Cornélio é visitado. Segundo dia, quem vai ser visitado? Pedro. Então, hora sexta, meio-dia. Meio-dia. Então, a hora que comumente as pessoas almoçavam. Enquanto a comida era preparada, Pedro estava com muita fome. Ele vai até o terraço. O terraço era como que uma cobertura plana em cima do telhado, feita de pedra. E eles iam ali para, às vezes, até tomar aquela brisa, né, do mar, porque o calor era muito intenso. Então o calor não atingia os cômodos internos da casa,
aliás, o calor era muito intenso nos cômodos internos, então eles iam para o eirado, eles iam para o terraço, para aliviar um pouco o calor. Mas ele sobe ao terraço intencionalmente. Ele sobe para orar. Nós já vimos que Pedro orava mais do que um judeu comum, porque não era comum um judeu orar meio-dia. O judeu orava normalmente às 9 da manhã e às 3 da tarde, os horários das ofertas e assim por diante. Nós vemos já Pedro com uma vida de oração intensa. Sobe para orar, enquanto aguarda a sua refeição. Agora, a fome dele na carne vai ser muito útil para a visão. Deus vai utilizar aquele momento dele para tratá-lo. E aí essa visão, Bispo G, imagina, uma visão de um lençol com todo tipo de animal que, segundo a lei, então estamos falando de Levítico capítulo 11, um conjunto de proibições de animais para o alimento. Então, por exemplo, animais, peixes sem escamas não poderiam, crustáceos não poderiam, animais com sangue, comer com sangue, não poderia, porco, jamais, animais com pata fendida, né, cascudos também, enfim, impressionante. E o que Deus vai colocar no lençol? Tudo isso. Ixi, linguiça, leitão, pururuca, deve ter colocado um monte de coisa assim. É verdade. E falando, mata e come. Não só comer, hein, Bispo G? Falou para matar. Matar, quer dizer, igual o Simão Curtidor lá, você já está na casa de Simão mesmo, já pega a peixeira lá e já manda ver. É verdade. Então ele manda matar, primeiro matar que já não poderia, porque ele estaria ali se contaminando. E tem um outro lado que eles têm todo um preparo para o animal, a forma de morte do animal só pode ser feita por um rabino. E por quê? Porque para extrair todo o sangue, só aqueles que tinham preparo para isso. Sim. E pelo que eu entendo, eu acho que Pedro não deveria ter todo esse preparo, até porque é um pescador, né? Não era muito a praia dele. Exatamente. Deve ter comido a vida inteira peixe com escama pescado na Galileia. E de repente, pega a facão aí, mata todos os animais e come. Era algo para ele absurdo, porque Pedro se converteu, mas ele continuava com as práticas da lei, mas não por causa do exercício da lei. A gente não pode também achar, não, porque Pedro praticava pelo peso da lei. É porque fazia parte do dia a dia dele, era o costume. Acostumou. Não vou comer isso aí não, já estou acostumado a comer o que está na lei, então deixa como eu estou. Que não tem problema nenhum. Não, nenhum. Imagina, não posso... Quer dizer, se o judeu se converter hoje, eu não posso chegar para ele e falar assim, come um hot dog agora. Quer dizer, não é assim, come uma linguiça, não é assim. É verdade. Não é? O cara tem que o quê? Se ele não quiser, não tem problema algum. É religioso porque ele não quer comer. Nada a ver. Nada mesmo. Não é questão de costume. Aliás, tem coisas que eu não como mais. Que eu comia antes, que hoje eu não como mais. Porque eu não tenho prazer, não tenho vontade, não quero. E acabou. Não é? O livro, a Carta aos Romanos fala, quem faz, faça para Deus. Quem não faz, não faça para Deus. Acabou. Muito simples. E ele fala por 3 vezes, não, eu não. Mas Deus dá uma ordem para ele, eu não, imagina, Deus me livra disso aí, eu comer esse negócio aí, imagina. E é interessante, Bispo G, que lembra a atitude do profeta Ezequiel. Tem um momento de Ezequiel, que Ezequiel, esse foi um profeta que sofreu. Né? E ele estava pregando, nós estamos falando de uma realidade, na época que a Babilônia estava destruindo Jerusalém, quase conquistando Jerusalém, e ele vai ser levado cativo. No primeiro cativeiro, ele vai para a região da Babilônia. E ele começa a fazer uma série de atos proféticos para impactar o povo, para chamar a atenção do povo, por que estava acontecendo aquele exílio. E uma das práticas que Deus pede, que está lá no capítulo 4, é que ele fosse fazer um alimento, cozer o alimento em fezes humanas. Nossa. E aí ele fica tipo em choque, ele fala, não, mas eu nunca comi nada impuro, mesma coisa que Pedro. Não comi nada impuro. E naquele momento, Deus fala, então tudo bem, pode usar de vaca. Quer dizer, mas não era considerado impuro, no caso.
para fazer ali, né, a panela em que ele produziria o alimento. Então Pedro da mesma forma, não, eu não quero comer. Mas aquela visão não era uma questão de rito, de costume de alimentação. O que Deus estava tratando ali era a questão espiritual, não era do kosher, do conjunto de regras alimentares do judaísmo. Mas o que representava, porque as visões e os sonhos espirituais são enigmáticos. Havia algo que Deus queria ensinar através daquela visão ao apóstolo Pedro. É isso mesmo. E algo, Bispo G, que Jesus já tinha ensinado. Né? E ele falou de outra forma, ele falou assim, em Marcos 7, diz assim, versículo 18. Então disse Jesus, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. Quer dizer, eu não sei o porquê que Pedro ainda fala que não poderia comer o alimento impuro, sendo que Jesus já falou que todos os alimentos eram puros. É o que Jesus afirma aqui. É isso mesmo. E Lucas e Marcos ressalta isso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Tudo bem, o Evangelho de Marcos foi escrito muito depois do que nós estamos falando aqui em Atos. Mas Pedro se lembrou disso quando ele foi escrever o Evangelho junto com Marcos. Maravilha. Mas o que a visão queria dizer não era sobre o alimento, ainda que Jesus já tinha purificado. Vem falar do quê? Da relação entre agora os judeus e os estrangeiros, e que o evangelho não era só para os judeus, o evangelho também era para os estrangeiros, para os pagãos, para aqueles que os judeus consideravam imundos. Então Pedro provavelmente ainda tinha resistências para acreditar que o Espírito Santo pudesse fazer uma obra na vida dos estrangeiros, porque como um bom judeu, ali na Galileia, e olha que era Galileia dos gentios, que tinha muito gentil ali na região, porque os romanos utilizaram muitas das aldeias galileias para fazer os seus postos de cobrança de impostos na Via Maris. Tudo bem, ele já vivia ali, mas ele, como bom judeu, aprendeu a não se misturar e a não se relacionar com estrangeiros se não fosse comercialmente. Mas ali, comer na casa, já estava comendo na casa de uma pessoa que era considerada impura, porque ele lidava com cadáveres. E agora, de repente, ele vai ter que ir para Cesareia, ele vai entrar na casa de um estrangeiro, ele vai comer na casa do estrangeiro, ele vai permanecer, ele vai se hospedar na casa de um estrangeiro. Então era um grande choque cultural, não só para Pedro, mas também para todos que saberiam daquela história. E é exatamente o que nós vamos ver na próxima aula, porque vai criar um impacto nos judeus que se converteram em Jerusalém. É claro que vai ter falatório, que absurdo, Pedro, você é um apóstolo, está na casa de um estrangeiro, mas graças a Deus que essa visão foi clara. A visão que ele vai através também explicar para os judeus que Deus tinha purificado os estrangeiros também, que chegou a hora deles se converterem, e todo aquele que se converter vai ser purificado. Então é muito interessante, né, como essa visão, ela, além de afirmar o que Jesus já tinha falado, mas vem com um objetivo muito maior, liberar a vida de Pedro desse tipo de estigma religioso, para que ele fosse com liberdade ministrar os estrangeiros. E é interessante, Dani, né, sobre a alimentação, que até hoje a gente sabe, né, os judeus têm uma forma de alimentação, né, chamada comida kosher, né? Kosher. E essa comida, ela não mistura determinados alimentos, mas o engraçado e interessante é a base que eles têm. Então, por exemplo, você não pode comer queijo com carne. Sim. Por quê? Porque há um versículo na Bíblia que fala que não era para cozer a carne do bezerro no leite da mãe, da vaca, da mãe. E baseado nisso, eles não misturam leite com carne. Então, mas você vê, se nós olharmos assim, no aspecto, obviamente, sem preconceito, então, não é algo tão direto, não coma isso com isso, mas baseado nisso, porque o que eu entendo que esse versículo é mais de um sentimento de dó, de pena, né? Poxa, você vai usar o leite da própria mãe para cozinhar o filho, vamos dizer, o animal, Sim. do que propriamente um sentimento de selecionar o alimento em si. E o próprio Jesus já vem e quebra esse tipo de barreira, né? Sim, sim. Mas eu já vi relatos, por exemplo, nessa última viagem de Israel,
Os meninos do O2 perguntaram isso, não tinha jeito, né? Por que no McDonald's não tem queijo no hambúrguer? Né? Ou em qualquer um desses aí, né? Perguntaram, por que não tem? Por que o hambúrguer é só carne? Aí ela explicou porque não misturou com queijo. Mas, por exemplo, ela falou uma coisa interessante, eu achei interessante. Foi do ponto de vista médico, muitos defendem o quê? Que não faz bem para a digestão o leite com a carne. Então, quer dizer, é algo que para os judeus, hoje, algo que naquela época não tinha como fazer uma avaliação desse tipo. Mas eles falam que é uma verdade, que Deus se preocupava com a saúde. Hoje a gente come carne com leite, a gente está num outro momento de humanidade. Né? Você tem remédio para tudo, o nosso próprio biotipo está mais preparado para comer um monte de coisa. Naquela época não, estava no deserto, calor de 40, 50 graus, qualquer coisa poderia fazer mal para eles. Então, assim, muitas coisas da lei, Deus tinha uma preocupação. O porco é uma carne sujeita a muitas bactérias, a muitos micro-organismos, se não é tratado da forma correta. Hoje tem tecnologia que trata o porco assim, com uma purificação tremenda, então pode comer à vontade. Então é importante a gente entender a realidade da época que hoje eles defendem, porque eles falam por uma questão de saúde. Então, se o judeu que se converter quiser continuar com as suas práticas, desde que não fira a santidade daquilo que a gente sabe que é a fé e a verdade, não tem problema nenhum, não é? Se é algo saudável, pode continuar, maravilha, Deus te abençoe. É igual uma pessoa que vem com seus costumes, uma pessoa é igual uma pessoa, fala uma coisa, a pessoa é tatuada, vai arrancar a tatuagem? Não, né, meu? E esse nível de tolerância é parte do cristianismo. Tanto é parte do cristianismo, né, que mesmo no livro dos Atos, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, a tolerância em relação àquilo que era a cultura judaica. Sim. Porque animais não poderiam ser comidos com sangue. Então, o gentil podia comer à vontade, não teria problema. Mas não podia, algo constrangeria se ele estivesse participando da mesma mesa para os judeus. Então, até por uma tolerância, aquilo que era a maneira e até, vamos dizer, a forma que eles aprenderam, é que foi feito uma espécie de um concílio que fizesse, tá bom, então, olha, não vamos deixar comer carne com sangue. Mas era o quê? Para aquela igreja e onde tivessem judeus. Porque hoje, quem quiser comer, come na liberdade, desde que não tenha um vínculo com os judeus e não vai escandalizar ninguém. Sim, sim. Muito bem. E não perca a próxima aula. Vamos falar aí qual que foi o fechamento desta história, o derramar do Espírito Santo sobre os estrangeiros. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.